dia, tudo bem? A paz do Senhor, teu coração. Hoje nós vamos a um recado curto, que é um projeto do Ministério Ana, como está descrito aqui na imagem. É um projeto que tem o nome de recado curto, que tem o intuito de passar uma mensagem curta sobre um versículo da palavra de Deus. E o versículo escolhido foi esse, Atos 7, versículo 34. Que diz assim: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Bem, meus amados e minhas amadas, o que eu posso dizer desse versículo? Tá bem claro aqui. Atos é um livro do Novo Testamento que fala de algo do Antigo Testamento. Que eu queria deixar em referência aqui também, além da mensagem principal, é sobre aquilo que é o Velho e o Novo Testamento, a interligação, a ligação dos dois. Olha o que Jesus fala: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então, muitas questões da atualidade, de tatuagem, marcas no corpo, maquiagens, certas questões que eram dos tempos antigos, que poderiam ser, que eram muitas, algumas eram proibidas e outras eram permitidas, no sentido de Deus, no sentido de Deus redarguir acerca disso, que é redarguir e ensinar, no sentido de Deus ensinar acerca disso. Ele, algumas vezes, ele não falava exatamente nada a respeito de consequências, mas algumas coisas ele falava que seria proibido e outras coisas ele falava que não tinha problema. E outras ele não, pelo que eu vi, ele não demonstrava tanta expressão. Mas aí é necessário um estudo mais detalhado da palavra de Deus. Bem, como o próprio Jesus falou, ele não veio para abolir a lei. A própria carta do apóstolo Paulo vai falar em um de seus versículos, em um de seus capítulos e versículos, que a lei, a gente não é salvo pela lei, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento a gente não é salvo, claro, pela lei, mas a gente é salvo por meio da fé, pela graça. Nós não somos salvos porque a gente vai cumprir uma lei, a gente vai cumprir regra. Isso quer dizer que a gente não é salvo por obras. A gente não é salvo pelo cumprimento de regras. O cumprimento de regras é um complemento. É uma coisa que é um fator que nos auxilia para que a gente viva uma vida com Deus, para que a gente glorifique a Deus. Mas a gente não é salvo pela execução das nossas obras. Não é porque nós fazemos isso ou aquilo, nós somos caridosos, nós somos assim um assado, que nós vamos realmente obter a salvação. Mas existe uma ligação entre as obras e a fé. Nós somos salvos pela fé. Fé aonde? Na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar, e também Jesus vai falar, e a Bíblia toda vai falar, que a palavra, a lei naqueles tempos, ela servia para, quando você vai ler a palavra, ela vai falar mais claro sobre isso. Mas a lei daquele tempo, ele colocava uma certa limitação nas pessoas, certo? Então, muitas eram julgadas, até muitas eram colocadas sob o pretexto da acepção, e aconteciam muitas coisas, muitas situações. Mas o interessante de se falar aqui é que Jesus ele não veio para abolir a lei. A lei é um complemento. Lembrando que nós não vamos ser salvos pelo cumprimento da lei, e sim pela fé, aderido, ligado às obras. Mostre-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei minhas obras que vão provar a minha fé. Foi o que disse o apóstolo Paulo, ali quando ele falava sobre essa questão. Ou seja, as obras também são super importantes. A fé sem obras, ela é morta, né? É morta, ou seja, não há
um espírito vivo em cima da fé, certo? Então Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para complementar. Mas aqui esse versículo ele vai falar sobre os tempos antigos, sobre o tempo do Egito, sobre o povo que vivia sob o jugo do faraó, o jugo das pessoas que detinham poder naquela época. Então eles viviam sob o jugo dessas pessoas. Eles trabalhavam. E aí quando Moisés, que era hebreu daquela época, e hebreu daquela época era tido como alguém escorraçado pela sociedade, como era naquela época. Era um povo muito humilhado, eram povos muito humilhados, era um povo muito humilhado, era um povo que vivia sob o jugo da servidão. E Moisés ele veio para tentar tirar esse povo da escravidão. Existiu todo um processo histórico e ele veio para tentar tirar esse povo da escravidão. Ele conseguiu sim, porque quando Deus quer algo, Deus faz. Não importa o tempo, gente. Deus podia ter libertado o povo já no primeiro momento, mas ele quis agir no processo do trabalho. Existe uma importância, existe um quesito um quesito muito específico de Deus que todos nós conhecemos, mas pouco aceitamos, que é a paciência de Deus. Paciência tanto com a gente quanto naquilo que ele vai fazer com a gente. Paciência com as nossas atitudes, com a nossa vida, tanto com aquilo que ele vai fazer na nossa vida, com ele também. Então o tempo de Deus ele é um processo. Deus ele trabalha com processos. Deus ele gosta de trabalhar. Deus ele gosta de fazer a obra, de pegar a mão na massa. Deus não é preguiçoso. Deus gosta de trabalhar. Mas Deus podia fazer? Podia. Mas existe essa questão, esse quesito de Deus, que é a paciência. Então, medite nessa palavra, nesse versículo. Versículo que é intitulado na seção consolo, mas existem outras sessões que são relacionadas a esse versículo. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Deus abençoe a tua vida, Deus te proteja de todo mal e Deus guie os teus passos e os teus caminhos. Amém? Deus te abençoe. Depois a gente volta com mais um recado curto, que não foi tão curto assim, vamos combinar, né? Mas deu para levar um pouquinho da mensagem do Senhor. Amém? Deus te abençoe.